Benvenuti, mais uma vez aqui junto no canal Saúde e Leveza com Andrea Bottoni e aí você sabe, a gente vai te abordar de uma forma bem espontânea, tranquila, saúde e leveza, saúde com leveza, temáticas direto e indiretamente relacionadas à qualidade de vida, bem-estar, enfim, a tentar viver melhor. E hoje tenho o prazer de estar com uma pessoa muito querida, está certo, que se chama Mônica Pacheco. E aí, Mônica, muito obrigado, se apresenta, conta um pouco mais de você para nós, por gentileza. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar minhas experiências e ajudar no seu trabalho, na sua meta de fazer o mundo saber o que é saúde, que é uma coisa muito importante. Bom, eu estudei primeiro desenho industrial, trabalhei com decoração, aí eu casei, tive 2 filhos bem pertinho, e aí sem me preocupar muito eu fiquei grávida de gêmeos. E aí eu fiz minha segunda graduação, que foi de mãe, porque um pouco longa. E realmente eu me dediquei aos meus filhos e continuei fazendo coisas ao mesmo tempo. E meus filhos sempre foram nadadores. Eu sempre achei que uma coisa muito importante na vida era uma atividade física, porque eu faço atividade física. Eu falo que eu faço ginástica, eles falam que não existe, mas sempre foi ginástica, agora mudou. Eu sempre fiz e eu achava muito legal fazer e eles nadavam. Às vezes eles não queriam ir, eu falava só hoje. E assim eles nadaram, eram federados, passearam pelo Brasil nadando. E todo mundo falava que quem nada precisava de massa. E como eu ficava cuidando deles, meu pai também era descendente de italiano, todo mundo gostava de massa, eu aprendi a fazer massas. Aprendi a fazer numa dessas escolas de gastronomia. E aí começaram a me pedir, eu falei, bem, vamos vender, certo? Aí eu fiz um curso de chefe de cozinha, numa dessas escolas também, que era o ano inteiro, não foi gastronomia, mas era um curso de técnicas. E aí eu comecei a fazer, eu fazia jantares, e as pessoas perguntavam assim, você não faz outra coisa? Por isso eu fiz o curso para poder juntar, aumentar o meu cardápio. Mas as pessoas falavam assim, mas porque eu engordo e tal. Eu falava, o que acontece com a comida, com as pessoas? Aí eu resolvi estudar nutrição e eu entrei na faculdade, mais ou menos, eu tinha 48 anos, ou 49 eu acho, 48 anos quando eu entrei na faculdade. E era todo dia mesmo, os meus filhos já estavam na faculdade, os mais velhos, e eu levava os 2 para o colégio, que são os gêmeos, e fiz a faculdade. E achei muito interessante, eu descobri que não tem nenê que nasce com sobrepeso, certo? E o que acontece? É estilo de vida, não é estilo de vida? É tudo aquilo que você aprende na sua família e tal, e a gente tem lá um padrão alimentar. Então, é legal que você comece o seu padrão alimentar da melhor maneira, né? Mas não é todo mundo que sabe, e eu acho muito legal a gente poder explicar tudo aquilo que eu estudei, e tudo aquilo que eu adoro estudar. E aí, estudando lá, eu falei, não, agora eu preciso fazer uma pós-graduação. Mas quando eu terminei a faculdade, a Júlia entrou em medicina em Sorocaba e o Alexandre, que é o gêmeo, ganhou uma bolsa e foi nadar nos Estados Unidos, está lá até hoje. Não fiquei triste, não é isso, mas fiquei ajudando a Júlia a arrumar uma casa e tal. Passou, eu falei, não, preciso fazer uma pós-graduação, e fiz uma pós-graduação de gastronomia funcional. Que era você usar os alimentos funcionais que previnem, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis. Não é um alimento, é um complexo que tem no alimento, enfim. Foi bem legal, aprendi sobre PAN, que são as plantas alimentícias não convencionais, aí eu me apaixonei por tudo, falei, preciso estudar de novo. Fiz uma pós de fitoterápicos. Mas mais legal do que a pós de fitoterápico, de você prescrever um fitoterápico, que é um princípio ativo, por que você não usar chá, né? Usar os temperos que você podem levar. Se você não mora em casa, põe num vasinho, né? Muda toda a sua comida, não vai usar tempero pronto, né? E eu trabalho mais como personal diet. Eu gosto de ir na casa das pessoas, explicar como que elas podem mudar. Ninguém muda de um dia para o outro.
E eu sempre penso que o conhecimento liberta, a partir do momento que você sabe, é uma escolha sua, né? Porque às vezes as pessoas acham que é mais fácil não ser ignorante, mas ficar na ignorância, senão você tem que tomar uma atitude, não é? Então, quando a gente sabe, a gente escolhe. E aí, sim, mas eu não tenho consultório. Nunca trabalhei em consultório porque eu gosto de conversar. Eu gosto de mostrar, de ir lá ensinar a cozinhar, né? Não adianta você tem que aprender. E não tem uma receita, entende? Você tem que saber o que você vai fazer e você vai juntar na hora. Eu faço almoço todo domingo na minha casa. Às vezes vem 4 pessoas, às vezes vem 9, de uma hora para outra eu falo, só eu e Jesus fazemos multiplicação dos pães. Tem que fazer uma comida que vem mais gente, tem que comer, não é? Isso que é legal, né? E aí depois eu falei, não, quer saber? Eu preciso saber mais. Aí eu estou fazendo, que aliás sábado eu vou entregar meu TCC, sábado que vem. Parabéns! Vou fazer de nutrição clínica funcional, que, gente, junta tudo. Junta a parte emocional, junta a emoção mesmo, junta com quem você conversa, o seu estresse, resiliência, enfim, é muito interessante e ver todos os aspectos da sua vida que fazem você ter uma vida digna, vamos dizer, né? Você vai viver bastante, porque hoje todo mundo vive mais, né? Tem que viver com qualidade de vida. E basicamente o que a gente tem é comida. Eu sempre falo, uma vez eu falei assim, se você põe gasolina num carro a álcool, que agora não, que é flex, mas antigamente, o carro não andava, né? Gasolina é o que o carro precisa. Mas se você colocar gasolina numa planta, ela vai morrer. Então a gente tem que dar aquilo que a pessoa precisa, né? Tudo que precisa é o que falta, não é? Gratidão, Mônica. Gratidão por você ter compartilhado, inclusive, conosco elementos, momentos, períodos fundamentais da sua vida. E como você mostrou para nós, a ligação entre a esfera pessoal, vamos dizer, no caso familiar, ou de relações de uma forma geral, com, por exemplo, a interface na profissão, certo? Sim. E aí você falou de conhecimento, mas você falou também de vivência, ou seja, saber as coisas e não colocá-las em prática, e não viver. E isso me parece que se aplica muito bem, considerando o seu conhecimento, a sua vivência, a sua prática, entre o que faz bem e o que a gente pode fazer para se sentir melhor, para viver melhor. E com certeza, tanto mesmo porque comida, comer, tem que ser prazeroso, ou deveria ser, e quanto porque cozinhar, o ato de cozinhar, tem muito a ver com saúde, mas não só por questões técnicas, as escolhas, mas também por toda a dinâmica, pelo afeto, pelo amor, pela emoção que você disse. Quanto por isso, para você, cozinhar é importante dentro desta esfera, dentro desta abordagem? Sabe o que eu mais gosto na minha vida? São dos meus filhos e do meu marido, senão não teria eles, de cozinhar para eles e também de fazer curso. Isso eu gosto de estudar, entendeu? E melhorar, porque quanto mais a gente sabe tudo que a gente faz na vida está baseado no que você vai comer, né? Você convida uma pessoa para tomar um cafezinho, você faz um batizado, tem festa, né? Um casamento tem festa. E não é uma festa só, é o que você vai comer. Então, a comida representa harmonia, representa... Nossa, eu me lembro na casa do meu avô, parecia que nunca mais ia ter comida na vida, tinha aquela mesa, né? Um monte de gente, meu pai tem mais 5 irmãos, todo mundo lá. É uma reunião, é você ficar feliz. Na verdade, o mais importante na sua vida é você ficar feliz e querer fazer. Você vai falar que dá trabalho? Mas, cara, tem a compensação do trabalho, não é? Você vê, eu sempre quero que meus filhos vão almoçar domingo na minha casa. Às vezes eu falo, ligo ou não ligo. Mas é uma felicidade ter todo mundo lá. Eles não vão lá para conversar comigo nem discutir política. Vão lá para a gente estar junto, não é? Almoço e jantar é para a gente
comer e pensar na comida ali, né? Não é ler junto. Às vezes a gente tem coisa para fazer, ok, Sim, né? Mas não é vendo televisão. Eu nunca tive televisão na hora do almoço, de jantar, nem no meu quarto. Não tenho televisão também. A gente tem que conversar, tem que compartilhar, não é? Faz bem para nossa vida. Eu acho que... E aí sim, aí você vai juntar as melhores coisas. Não quer dizer que você não vai comer uma coisa que não faz... Você tem que ficar feliz. Você comeu, ficou feliz, né? Tem que fazer a melhor escolha na melhor hora. Ninguém vai passar o dia inteiro sofrendo. Isso não é um massacre, né? Mas é muito importante a gente... A comida é o que une as pessoas. Obrigado, Mônica. E você destacou a importância, claro, não dá para fazer sempre, mas a importância do estar juntos, ou seja, do momento de se alimentar, por exemplo, ao redor de uma mesa, não? De aproveitar bem esse momento, não? De desfrutar esta oportunidade de se alimentar e também eventualmente de estar junto. E você destacou alguns aspectos, tipo não a TV, per esempio, tá certo? Perché, claro, novamente a gente não está aqui para fazer polêmica nem para criminalizar nada, mas de fato, chi è o ator principale naquele momento? É o alimento, tá certo? Isso. E aí, nem sempre a gente tem muito tempo, nem sempre a gente está todo mundo junto, as pessoas queridas, por exemplo, no dia a dia de trabalho, quando a gente se alimenta fora di casa, quando a gente eventualmente tem pouco tempo perché una riunione atrasò, perché una consulta atrasò, por uma série de motivos, perché entrou un'altra attività che ne stava prevista, mas mesmo quando si tem pouco tempo, aquele momento deveria ser um momento sagrado ou no mínimo dedicado, per esempio, a se alimentar. E aí, óbvio, quando a gente tiver a oportunidade, o fato de ter um pouco mais tempo, de saborear o alimento, de comer com calma, de desfrutá-lo em todos os aspectos, está aqui também te nutre. E mastigar, principalmente. Né? Mastigar, você quer dizer mastigar, não engolir a comida, tá certo? Tinha um professor que ele falava sempre, você tem que mastigar uma vez para cada dente para eles terem função. Ninguém vai mastigar 32 vezes, mas enfim, você tem que mastigar, você tem que pôr os talheres no prato, descansar os talheres, pensar o que você está comendo, não é? E além do mais aqui também falando, se você não mastiga, você vai dar mais trabalho para o seu estômago. Eu não estou nem falando de partes técnicas, mas faz muito mal. Aí você fala, nossa, eu acabei de comer, estou estufado. Você tem que pensar no que você está comendo. Muitas vezes as pessoas... Em televisão sempre tem coisa ruim, né? Tem desgraça na televisão. Não é? Então, você tem que pensar em coisa boa. Se você está comendo, e hoje você tem que ficar mais feliz se você está comprando comida, porque está tão caro. Você tem que ter uma boa escolha, aproveitar esse momento que você está comendo, porque vai fazer tudo funcionar direitinho. Melhor. É porque, de fato, Mônica, se você me permite, não é apenas uma questão mecânica. Tem que mastigar, mas a gente precisa estar mais presente, não? Um pouco mais consciência no momento de se alimentar, come na nossa vida de uma forma geral, perché desta forma a gente desfruta mais e também perché quando o negócio vem de dentro, tem mais chance di si manter, di gerar eventualmente alguma mudança no estilo de vida, ma che non è novamente algo che a gente tem que fazer, ma che se a gente faz com motivação e se depois a gente sente che si sente melhor, aí evidentemente tem mais chance de continuar. Ou seja, eu não faço apenas porque alguém me disse faça dessa forma, mas eu depois me sinto melhor. Per exemplo, né? Sinto melhor o sabor da comida, vou ter mais prazer, vou aproveitar mais, vou desfrutar mais. Faz sentido isso para você? Claro que faz. E, inclusive, a gente só tem prática praticando, não é? Então, só tem prática praticando. É isso. Então, a gente tem que
E se acostuma, estudando. Como eu falo, a vida é um estudo, você vai estudando qual é a melhor oportunidade para você, o que Sim. você tem que fazer. Eu falei uma vez para uma paciente, anota, toda vez que você comer alguma coisa, anota o seu sentimento. Às vezes Aham. tem gente que come e tem sentimento de culpa. Sim, sim, E, porque eu vou engordar, sim, vai andar um sim, pouquinho mais. Então, sim. anota o sentimento que você tem. Não só de matar fome, mas o que aconteceu naquele momento. É uma coisa legal, assim, você anotar. E depois, os hábitos são visuais, não é? Sim. Eu dou exemplo para meus filhos, eu faço. Muitos deles gostam de cozinhar. O que Uhum. mora nos Estados Unidos, por exemplo, ele foi para lá e aquela comida, né, Sim, americana, ele gosta de cozinhar. sim, Ele faz a comida dele. sim, A minha filha, que trabalha com sim, você, sim. ela também, quando pode, ela sempre cozinha, né? E é muito interessante você cozinhar. Você mostra também, né? Você mostra aquilo que você está querendo no começo, naquele momento que você está querendo. E tem tantas coisas interessantes que você pode fazer e compartilhar aquilo que você está comendo. Fala assim, olha que legal. Convidar uma Sim, pessoa, não é? sim, E sim, esse sentimento vai nutrir você melhor ainda, esattamente, né? esattamente. O fatto che a gente si nutre di differenti formas, Isso mesmo. ovvio che o aspetto biologico, Sim. biochimico, metabolico, fisiológico é essencial, mas não é único, está certo? Por isso, vamos dizer, sentir, perceber as nossas sensações na vida de uma forma geral e falando especificadamente, per esempio, na alimentação, pode inclusive ajudar, no? Collaborare positivamente in a gente si sentir realmente melhor, in viver melhor, perché è ovvio che a emoção e alimentação estão frequentemente interligadas. Porque, pensa bem, a gente não vive sozinho nesse mundo, né? Eu me lembro que tinha uma professora no colégio que falava que o homem é um ser social, né? Aham, aham. Então, sozinho ninguém vive, não é? A gente gosta de interagir. Então, se você vai fazer um jantar, por exemplo, você vai pensar em quem vai, Com certeza. o que você vai oferecer, como você vai preparar, inclusive como você vai apresentar, porque a gente Aham. come com os olhos, Sim, não é? sim, É sim. muito importante, né? Você, por Tudo isso. isso, destacou, por exemplo, especialmente no caso, evidentemente, de pessoas que a gente já conhece, ou dependendo da situação, que você vai pensar na comida em si, mas vai pensar também nos seus convidados, Sim. tipo, que eu estou convidando É. e que eu vou fazer para estas pessoas. Por isso, esta aqui também é uma gentileza, Pois é. é afeto, é cuidado. Sim. É isso? Sim, você se preocupar com o outro, né? A gente não está sozinho, a gente tem que se preocupar com o outro e, na verdade, sem esperar um retorno. Mas você fica feliz em oferecer alguma coisa, pronto, você já está feliz, Isso. não E é? depois o outro gosta, melhor ainda. A gente fica mais feliz. E você te A gente fica fala, mais feliz. obrigado, muito bom. É. Exatamente, é isso. Estou refletindo aqui e espero que vocês também estejam também refletindo e que essas partilhas da Mônica estejam despertando também algo de positivo para vocês. Porque o que acontece, Mônica? É uma troca também de emoções, de sensações, e tanto você quanto eu usamos uma palavra, cuidado. Por isso, o preparo, por exemplo, inclusive quando a gente come sozinho, é importante preparar alimento Sim. para mim, para cada um de nós, ou seja, não é só para os outros. Ah, para mim estou com pressa. Não, é importante. Por isso, tanto para o autocuidado, quanto para o cuidado, o acolhimento para os outros e com os outros em diferentes contextos. Sim. E tem um tempinho que eu vou falar o seguinte. Por favor. Todo esse desenvolvimento que aconteceu, pelo menos a gente sabe, quando as mulheres tiveram que trabalhar, Sim. teve a guerra, as mulheres não Sim. tinham tempo para cuidar dos filhos, apareceram os alimentos industrializados que vieram salvar. Sim, salvou, mas tem o lado que não é tão bom. Não é tão... É melhor comer, certo? Mas a melhor coisa ainda é aquela de você
que você colhia lá no seu jardinzinho. Se você não tem um jardinzinho, você tem um vasinho na sua casa, não é? Você fazer as coisas que você faz desde o começo, Sim, não é? Porque por mais que você compre um alimento pronto, que não é um produto alimentício, não é um sim, alimento, não é a mesma coisa. Não tem nem bactérias, né? Ele é sim, todo pasteurizado, não vai nem sim, ajudar seu intestino. sim, Então, você começar na hora que você vai comprar alimentos da estação, que tem menos agrotóxicos, a gente sabe, né? Tem sim. menos. Escolher o que você vai comer, como você vai guardar, o que você vai preparar, organizar. Eu acho que tudo isso muda e é uma satisfação. Não vai dizer que você não tem tempo? A gente sempre tem. Pensa, quanto mais coisa você faz, mais tempo você tem. Não é? Porque se você não faz nada, você está sempre sentado sem fazer nada. Eu gosto de fazer coisas, sabe? Não é todo mundo, mas ok. Eu gosto de fazer. Então você tem que gostar, né? Tem Você que tocou querer. em um aspecto, novamente, sempre aqui, sem fazer polemiche, lembrando que o equilíbrio não é um ponto fixo, mas é uma faixa, está certo? Por isso a gente tem que depois sempre filtrar informações, sensações e tudo mais à nossa realidade. Cada um de nós é especialista nele mesmo, está certo? Agora, novamente, sem criminalizar, tantos avanços tecnológicos em diferentes áreas da vida, mas falando aqui, por exemplo, do exemplo que você fez dos alimentos industrializados, é evidente que a gente tem que ter cuidado, certo? É evidente. Dá para dizer nunca, não precisa chegar tanto, mas precisa desenvolver um pouco mais de consciência, porque isso tem a ver com autocuidado, certo? Sim. Por isso, preparar alimentos de verdade, está certo? Escolher alimentos, se possível, de estação. Usar, não, mais frequentemente alimentos do mundo vegetal, está certo? Entendeu? E tentar diminuir ao máximo os industrializados. Está aqui não é falar mal dos industrializados, está aqui é falar bem da saúde, do autocuidado. Não é uma luta entre um modelo e um outro, é tentar encontrar um equilíbrio dentro desse conceito que eu posso fazer para viver melhor. E para viver melhor, um dos elementos, com certeza, é uma alimentação mais consciente, está certo? E aí, com certeza, Mônica, aquilo que você disse é extremamente importante, mas não apenas para dizer pode ou não pode, deve ou não deve, mas para gerar reflexões em cada um de nós do que eu posso fazer para viver melhor. Ou seja, porque às vezes a gente, quando fala, o mundo de uma forma geral é cheio de verdades. E aí também às vezes a gente se assusta. Putz, eu não faço isso agora, não fiz isso a vida inteira. A partir da manhã vou mudar radicalmente. O que a gente pode fazer para ter uma abordagem um pouco mais tranquila, mais leve? Faz sentido isso para você? Primeiro a gente tem que se adaptar à nossa vida. Sim. Você já pensou dar chimarrão para um cara que mora no Nordeste? Não é? Cada um tem Tipo, tem um ambiente, tem um tem uma ambiente, cultura, tem um contexto. tem um histórico, tem um padrão alimentar, Sim. tem um padrão de família. Por exemplo, nós aqui, a gente está acostumado a comer arroz com feijão. Sim. Ou pelo menos a gente Estava. O que poderia continuar, Sim, porque sim, era até bom. sim. Por exemplo, onde meu filho mora lá, ninguém come arroz e feijão. Né? Tá Então certo. você fala, nossa, está faltando uma coisa. Mas é o padrão. Sim, Então, sim. adaptar o seu padrão da melhor maneira, mas participar do seu padrão. Né? Eu acho que é uma coisa importante. Eu tenho um pezinho de Ora Pro Nobis. Sim. E eu fiz um vasinho para minha filha. E no vasinho nascem umas folhinhas. E eu falo para ela, faz um omelete com as folhinhas. Então ela usa. Aí o meu outro filho falou que também queria, vou fazer. Sim. Então, veja só, você pode na sua casa ter alguma coisa, mesmo que você mora num apartamento, você consegue ter uma coisa que você cuida, porque veja, você vai ter que cuidar da plantinha, entendeu? É uma conexão. Você vai ter que cuidar da plantinha e a plantinha vai oferecer uma coisa para você. Sim.
Então, na verdade, essas relações que são importantes, que não são mensuráveis. Porque a saúde a gente não compra, a gente cria, E a cuida. gente evolui para ter, né? E vocês perceberam que ela fez um exemplo aparentemente simples, uma plantinha, mas que não deixa de ser uma conexão com a natureza, a conexão com o cuidado, a conexão com a vida, com os seres vivos. E está aqui, direto ou indiretamente, pode trazer benefícios para nós de ponto de vista diferentes, biológicos, emocionais, de sensações, de estimular o autocuidado, a compaixão, assim vai. Agradeço imensamente a Mônica, agradeço também a Júlia para ter permitido, para ter catalisado a possibilidade da gente se conhecer. Mônica, um prazer ter tido esta troca, estas partilhas com vocês, tá certo? Agradeço imensamente vocês que estão nos acompanhando. Gratidão, Mônica.